Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos convida a pautar a nossa vida nela, ou seja, no conteúdo das Escrituras. Afinal, Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como disse o apóstolo João, viveu, ensinou, fez milagres, mas Jesus voltou para o céu. E o que é que ele deixou para nos guiar? Para guiar a igreja? Para guiar os discípulos, os filhos e filhas dele? A Bíblia. E é por isso que o salmista fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Então, imagina só, uma pessoa, um ente querido seu, que viajou para um lugar distante. Como que você vai saber o que ele pensa, o que ele deseja para você, se ele não tiver deixado nada? Ele viajou sem celular, sem nada, sem acesso, sem comunicação. Mas aí você descobre que esse ente querido deixou um diário, um livro ali, com anotações, falando tudo o que ele pensa, o que ele gosta, conselhos e orientações para você. Então a única forma que você vai ter de ter um contato nesse sentido, de conhecer esse ente querido, será através desse livro, desse diário. Ou então imagina um avô, uma avó, um parente que você não chegou a conhecer, mas esse parente deixou algum material nesse sentido, um livro, um diário, e você nunca viu ele na vida. Você nasceu depois dele já ter partido. Mas se ele deixou algo para você, se ele deixou um livro, um diário para você, você vai ter como conhecê-lo. Então, essa é a Bíblia para nós. É o que deixou Jesus para que nós pudéssemos ser orientados. E a palavra tem promessas, tem conselhos de todos os tipos, desde vida financeira até relacionamentos, enfim.
Só que a palavra também nos convida a fazer uma autorreflexão e, se necessário for, mudar certos hábitos, certas práticas, certas condutas. Muitas pessoas até confundem isso, né? Acham que para ir para a igreja, para entrar na igreja, primeiro tem que arrumar a vida inteira. Depois entra na igreja. Ora, não é nada disso. A Bíblia não é um museu para santos, mas sim um hospital para pecadores. E não é por imposição que mudanças acontecem, não é por força ou violência, como diz a palavra, mas é pelo Espírito. É cada pessoa fazendo o seu processo, a sua caminhada, a sua jornada. Só que o problema é o seguinte: muitas pessoas que entregam a sua vida para Jesus, que entram na igreja, que nascem de novo, que são batizadas e tal, o máximo que elas fazem é justamente mudar certos hábitos. E param por aí. Aí você pode perguntar: ué, Pedro, mas já não tá bom assim, não? Se a pessoa entrar na igreja e tal e mudar certas práticas e etc e tal, já não tá legal assim? Já não é o suficiente? Bom, vamos ver o que a Bíblia nos fala, nos responde sobre isso. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então olha só, olha a primeira parte do versículo. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. A gente pode interpretar esse trecho como as tais mudanças de hábitos que nós estávamos falando. A pessoa entrou na igreja, aí ela fazia tal coisa e parou. Ela fazia aquilo outro e mudou. Mudou certos hábitos, certas práticas. Algumas coisas que ela fazia não faz mais. Então a Bíblia nos dá orientações também nesse sentido, de mudar certos hábitos. Então vamos entender esse primeiro trecho como uma analogia à mudança de hábitos. Só que, veja bem, o versículo para aí. Acabou o versículo nessa primeira parte da mudança de hábitos? Não! Tem a segunda parte, que é o quê? Mas enchei-vos do Espírito. É por isso que eu falei que o problema é que muitas pessoas param nessa primeira parte. Eu entrei na igreja, eu fui batizado, aí eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais, alguns hábitos mudaram na minha vida. Não é isso que a Bíblia fala que tem que ser feito somente. Tem a parte 2, tem a segunda parte, que é o enchei-vos do Espírito. E o que é enchei-vos do Espírito? É viver tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos viver, meu irmão, minha irmã. Marcos capítulo 16, do verso 16 ao 18. A Bíblia fala que Deus nos dá autoridade para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios. Em outras palavras, nós temos uma missão a cumprir, um propósito para viver, um chamado para realizar. Jesus ordenou-nos a cumprir o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos: a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, há em nós o maior poder do mundo, que é o poder do Espírito Santo.
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que Jesus capacitou seus discípulos para eles pregarem o Evangelho. É o poder que Deus nos capacita hoje para cumprir o ID, para levar adiante a mensagem do reino e sermos usados por Deus para impactar vidas, para salvar pessoas, para mudar histórias. E isso é encher do Espírito. Se nós paramos só em mudanças de hábitos, está faltando muita coisa aí. Não, Deus não nos salvou. Jesus não foi pregado naquela cruz só para nós mudarmos um hábito aqui e outro ali. Não, foi para cumprirmos uma missão, impactarmos vidas, transformarmos a realidade. Ei, meu irmão, encha-se do Espírito. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, quanto mais nós nos colocamos disponíveis para sermos usados por Deus, mais nós queremos fazer tudo isso que eu falei. Como encher do Espírito? Fazendo tudo isso. É a velha receita de bolo, em que sempre deu certo. Bíblia, oração, cumprir o ID, estar em comunhão com os irmãos. Enfim, vamos viver a Bíblia por inteiro, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma parte aqui e outra ali, como uma colcha de retalhos, um Frankenstein, né? Não, vamos viver a Bíblia por inteiro. Não é só a parte 1 do versículo, é a parte 1 e a parte 2. Portanto, encha-se do Espírito. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa mensagem de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa palavra alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.